Hoje eu vou mostrar para vocês como criar filtros, ou em outras palavras, LUTs, no Photoshop. Então, o primeiro cuidado que tu deve ter é se certificar que a sua camada seja uma camada de plano de fundo. Se ela estiver assim como uma camada 0 ou como apenas uma camada de fotografia, você deve ir em camada, nova, fundo a partir de camada. Ela deve ter esse cadeado aqui do lado dela. É muito importante que tu tenha uma camada de plano de fundo, então esse é o primeiro passo. A próxima coisa que tu deve fazer é viajar. Crie quantas camadas de ajustes tu quiser. Eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou criar uma camada de ajuste de curva. Então clique no ícone para criar uma camada de ajuste e selecione curvas. Vou deixar a janela aqui do lado, clicar no ícone da mãozinha para ajudar a trabalhar com essa imagem. Então eu quero que as sombras fiquem um pouco mais escuras. Vou clicar numa área de sombra e arrastar para baixo. Mas quero que as áreas de brilho fiquem mais brilhantes. Vou clicar numa área com brilho e arrastar para cima. Eu vou aqui deixar a parte de preto um pouquinho mais clara. Talvez mudar aqui para azul e adicionar um pouquinho de azul nas áreas escuras. Mas eu vou tirar o azul dessas áreas mais claras. E ir para o verde e diminuir um pouco do verde. Ou seja, adicionar magenta. Lembre-se que no RGB, vermelho é o oposto do ciano, verde é o oposto do magenta e azul o oposto do amarelo. Vou colocar só um pouquinho de verde aqui onde é mais claro. Então clico e arrasto para cima e diminuir nas sombras. Bom, vamos para o vermelho. Eu vou diminuir o vermelho nas sombras, mas vou aumentar o vermelho nos tons médios. Beleza, vou fechar essa janela e clicar aqui no ícone para criar uma camada de ajuste para criar um ajuste de filtro de fotos. Ele nos dá todas essas opções. Minha dica é, clique no primeiro e com a setinha do teclado para baixo, tu vai passando um a um e vendo o que tu mais gosta. Eu vou escolher esse azul e baixar um pouquinho a opacidade dele. Beleza, vou fechar essa janela e criar uma camada de ajuste de vibratilidade. E aumentar um pouquinho a vibratilidade. Ok, vou fechar e criar uma camada de ajuste de preto e branco. Tu deve estar se perguntando, para que uma camada de ajuste em preto e branco? Bom, se eu vir aqui e mudar o modo de mesclagem de normal para luminosidade, eu estou dizendo para o Photoshop, tu deve afetar apenas o brilho, não as cores ou os tons, apenas o brilho. Veja o que acontece agora quando eu mexo na barra dos vermelhos. Vou dar um pouquinho de luz para ela, vamos testar com os outros. Deixar o amarelo mais escuro, verde quase não tem, baixar bastante os azuis, magenta também, talvez menos vermelho. Muito bem, talvez agora a gente apenas adicione mais uma camada de ajuste de curvas, apenas para escurecer a foto inteira. Eu vou criar um grupo de todas essas camadas, só para a gente conseguir ver o antes e o depois. Bom, agora queremos salvar isso como um preset, mas antes de eu te mostrar como é que se faz isso, eu queria te lembrar para deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Assim tu garante que não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos lá, salvar como um preset é bem simples. Tu poderia baixar a opacidade de cada camada aqui individualmente, mas eu prefiro deixar tudo assim, porque quando a gente combina tudo e cria um LUT, fica muito mais fácil, é uma camada só para a gente baixar a opacidade. Vamos lá, vai em Arquivo, Exportar, Tabelas de pesquisa de cores. Aqui na descrição tu pode colocar o que quiser, não importa. Mas defina a qualidade como média. Média é ótimo. Se tu definir como máximo, ele apenas vai salvar como um arquivo maior. Isso faz com que o Photoshop demore a carregar e às vezes até trave. Então, média é ótimo, vai funcionar para todas as tuas fotos. E quanto aos formatos, esses são todos os formatos que tu pode salvar. Tu pode salvar em todos eles, inclusive. Mas o formato que funciona maravilhosamente bem com o Photoshop é o Cube. Tu também vai poder usar o Cube em outros programas, por exemplo, o Premiere. Agora, se tu for salvar para usar em outro programa, eu sugiro que tu dê uma pesquisada para ver qual que é o melhor formato de arquivo. Clique em OK. Agora aqui, escolha a pasta na qual tu quer salvar e dê um nome para o seu LUT. Clique em salvar. Eu vou deixar todas as minhas camadas agrupadas e vou desativar esse grupo clicando no olhinho só para a gente fazer um teste. Para carregar o seu LUT na foto, tu vai clicar no ícone para criar uma camada de ajuste, escolher pesquisa de cores, aí aqui nessa caixinha tu vai clicar em carregar LUT 3D. Aí lá na pasta que tu salvou, selecione o teu LUT
e clique em carregar. Pronto, já foi aplicado. Este é o loot que a gente acabou de salvar e esse aqui é o grupo com cada camada que a gente criou. Vejam, é igual. Aqui tu consegue baixar um pouco a opacidade do seu loot. Mas atenção, toda vez que tu for usar o teu loot, tu vai ter que carregar ele de novo criando uma camada de ajuste de pesquisa de cores. Se tu quiser deixar ele nessa lista padrão, tu deve localizar o loot na pasta que tu salvou, copiar ou recortar e ir neste computador, C, arquivos de programa, Adobe, Adobe Photoshop, presets, 3D LUTs e colar o seu loot dentro dessa pasta. Vai aparecer uma mensagem aí pedindo permissão para mexer nessa pasta, mas basta clicar em permitir ou continuar e tá tudo certo. Assim que tu reiniciar o seu Photoshop, seu loot vai aparecer nessa lista suspensa aqui. Muito obrigada por ter vindo comigo até aqui e agora um bônus para ti que chegou até aqui nesse vídeo. Esse loot que eu criei vai estar disponível de graça para você baixar aqui embaixo na descrição. Testa aí nas suas fotos e depois quem sabe até publica e me marca lá no Instagram para mim ver. E não esquece de deixar o like nesse vídeo. Um abraço para ti e até a próxima!